Olá, nesta semana nós estudaremos as sessões 135 e 136. Acessem a descrição do vídeo para que possam registrar a sua presença por meio do link. Sessão 135 é um relato histórico do martírio do profeta Joseph Smith e de seu irmão Hyrum. Foi escrito por John Taylor, que junto com Willard Richards sobreviveu a esse evento. Joseph Smith, que estava à frente da Igreja e do Reino de Deus, e seu irmão Hyrum, que ocupava o cargo de assistente ou presidente associado da Igreja, ambos detentores de todas as chaves do reino, selaram seus testemunhos com seu sangue. 2 homens selaram seus testemunhos com suas vidas, e 2 homens, todos ordenados apóstolos do Senhor, sobreviveram para contar a história. Na providência do Senhor, a antiga lei das testemunhas foi perfeitamente cumprida. O martírio ocorreu na prisão de Carthage, Illinois, em 27 de junho de 1844. Esse documento é um testemunho do profeta e de seu irmão e um breve comentário sobre a grandeza de suas vidas. Escrito pelo Espírito de revelação, sempre tocará as almas de todos os que pertencem à família da fé. Resumidamente, os eventos que levaram ao martírio foram os seguintes. Segunda-feira, 24 de junho de 1844. Joseph e Hyrum Smith, acompanhados de 17 amigos, partiram para Carthage para se submeterem a outro julgamento sobre promessa de proteção do governador Thomas Ford. No caminho, receberam uma exigência do governador para entregar as armas em posse da legião de Nauvoo. Joseph voltou e cumpriu o pedido. Então, seguiu para Carthage. Terça-feira, 25 de junho. Joseph Smith e seus irmãos se renderam a um policial em Carthage e submeteram-se a um julgamento após o qual, contra a lei, foram enviados à prisão. Quarta-feira, 26 de junho. O governador Thomas Ford teve uma longa entrevista com os presos na prisão de Carthage. Renovou suas promessas de proteção e disse que se fosse para Nauvoo, os levaria consigo. Quinta-feira, 27 de junho. O governador Thomas Ford foi a Nauvoo, deixando os prisioneiros na prisão para serem guardados por seus inimigos mais ferrenhos, os Carthage Greys. Por volta das 17h20, uma multidão armada com rostos pintados de negro cercou e entrou na prisão, assassinando Joseph e Hyrum Smith a sangue frio. O apóstolo John Taylor foi gravemente ferido, enquanto o apóstolo Will Richards recebeu apenas um leve ferimento na orelha. Versículo 1 da seção 135. Para selar o testemunho deste livro e do livro de Mórmon, anunciamos a morte de Joseph Smith, o profeta, e de Hyrum Smith, o patriarca. Foram eles assassinados na cadeia de Carthage no dia 27 de junho de 1844, perto das 5 horas da tarde, por uma turba composta de 150 a 200 pessoas armadas e pintadas de negro. Hyrum foi atingido primeiro e caiu calmamente, exclamando: "Sou um homem morto." Joseph Smith saltou da janela e foi morto a tiros na tentativa, exclamando: "Ó Senhor, meu Deus." Depois de mortos, ambos foram brutalmente baleados, recebendo cada um 4 balas. Nossa intenção é ir entre aqueles de cada nação, tribo, língua e povo, para testemunhar que Joseph Smith foi e é o grande profeta da restauração. Aceitamos isso como um princípio vinculativo para todos que desejam dar tal testemunho que aquele que afirma deve provar. Ou seja, o ônus da prova recai sobre quem faz a afirmação. Cabe a nós provar nosso testemunho. A prova que trazemos é tanto tangível quanto espiritual. Trazemos isso na forma de 2 volumes de escrituras, um antigo, outro moderno. Um chamado Livro de Mórmon e outro intitulado Doutrina e Convênios. Cada uma contém inúmeras verdades que Joseph Smith não poderia conhecer se não fosse pelo Espírito de revelação. Cada uma à sua maneira atesta perfeitamente que Joseph Smith foi de fato o profeta do Senhor, o homem escolhido para estar à frente desta última e grande dispensação do Evangelho aos homens antes do retorno daquele cujo Evangelho é dele. Esses 2 livros andam juntos
pois cada um testemunha a veracidade do outro. Não foi pretendido que eles ficassem sozinhos, assim como não se pretendia que Adão ficasse sem Eva, que houvesse uma queda sem redenção, ou que a Bíblia permanecesse independente do livro de Mórmon. Foi ordenado nos conselhos dos céus que o livro de Mórmon fosse o livro que reuniria Israel disperso nos últimos dias. Da mesma forma, também foi ordenado nesses mesmos conselhos que doutrina e convênios continham o anúncio da restauração do sacerdócio e da organização da igreja e do reino de Deus mais uma vez na terra. É desse livro que os homens aprendem que a autoridade para batizar e realizar todas as ordenanças de salvação foi restaurada. É a partir deste livro que os homens devem aprender sobre a ordem do sacerdócio e sobre a maneira como o reino terreno do Senhor deve ser governado. Nenhuma das mensagens é para se manter independente da outra. Eles, com o registro dos judeus, deveriam ser um só na mão do mensageiro da verdade, como testemunha de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Entre os decretos irrevogáveis do céu estão aquelas leis que protegem o direito de todo homem de receber a mensagem de salvação por meios ordenados pelo próprio Deus e de ter essa mensagem atestada por duas ou mais testemunhas. Nem mesmo o testemunho do próprio Filho de Deus poderia se sustentar sozinho. Essa lei era bem conhecida pelos antigos, e foi por essa razão que os fariseus desafiaram Cristo, dizendo: Tu prestas testemunho de ti mesmo? Teu testemunho não é verdadeiro. Jesus nos diz que respondeu, como registrado em João: Embora eu tenha prestado testemunho de mim mesmo, o meu relato é verdadeiro, pois não estou sozinho. Está escrito em vossa lei que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Sou um que testemunha de si mesmo, e o Pai que me enviou testemunha de mim. João 8, 13 a 18. Esse princípio nos assegura que a presidência celestial ou divindade deve consistir em três pessoas distintas, duas para testemunhar sobre a terceira. Ensinando esse princípio aos nefitas, Cristo disse: Eu presto testemunho do Pai, e o Pai presta testemunho de mim, e o Espírito Santo presta testemunho do Pai e de mim. Terceiro Nef 11, 32. É verdade que nem todos serão eh, preeminentes para ouvir a voz audível do Pai, testemunhar do Filho, embora certamente alguns tenham feito. Mas, como Cristo explicou, sua era a doutrina do Pai da qual ele registrava. E quem crê em mim também crê no Pai. E a ele o Pai dará testemunho de mim, pois o visitará com fogo e com o Espírito Santo. E assim o Pai dará testemunho de mim, e o Espírito Santo lhe dará a voz do Pai e de mim. Pois o Pai e eu e o Espírito Santo somos um só, significando que todos testemunham como um só. Terceiro Nef 11, 35 a 36. Nenhum homem cumpriu mais perfeitamente a lei das testemunhas do que o profeta Joseph Smith. Ele nos deu o livro de Mórmon para sermos uma segunda testemunha da Bíblia. Ele nos deu um volume moderno de escrituras para servir como segunda testemunha das verdades ensinadas pelos antigos profetas. Enquanto eles tinham anjos, ele também tinha anjos. Enquanto eles realizavam milagres, ele realizava milagres. Enquanto viam visões e escreviam revelações, ele viu visões e escreveu revelações. Assim como eles falaram em nome do Senhor e cumpriram as ordenanças da salvação, assim ele falou em nome do Senhor e cumpriu as ordenanças da salvação. Assim como selaram seus testemunhos com seu sangue, assim ele selou seu testemunho com seu sangue. A palavra Marte vem de um termo grego que significa testemunhar, ser testemunha ou prestar testemunho. No sentido teológico, geralmente é entendido como alguém que voluntariamente se submete à morte pela fé cristã, mas em um sentido mais amplo, é usado para descrever alguém que sofreu grande sofrimento ou morte por lealdade ao Evangelho. Críticos da igreja gostam de argumentar que Joseph Smith não foi um mártir porque ele fez um esforço para se defender quando foi morto. O propósito do argumento é evitar dar crédito, honra ou respeito ao profeta, que voluntariamente se submeteu à prisão por falsas acusações e foi para Carthage sabendo que morreria lá.
como vemos no versículo 4. A ideia de que um verdadeiro mártir não pode resistir a uma tentativa de tirar a própria vida nasce do falso zelo associado à era cristã primitiva. Muitos daqueles que foram chamados mártires daquela época buscavam a morte. Seus esforços surgiram da noção apóstata de que o corpo deveria ser rejeitado, que era uma prisão onde o espírito havia sido confinado pela queda de Adão e que se livrar dele era um bem incomparável. Os santos dos últimos dias rejeitam tal tragédia teológica, enquanto concedem o título de mártir àqueles que passaram por grandes sofrimentos e perigos associados à fidelidade à fé e que eventualmente perderam a vida por essa causa. Em cumprimento da lei divina das testemunhas, era necessário que os dois homens que detinham conjuntamente todas as chaves do reino e que estavam à frente da igreja selassem seus testemunhos com seu sangue. Joseph era o profeta, vidente e revelador, e estava à frente. Hiram ficou ao lado dele como assistente ou presidente associado da igreja. Se a sabedoria de Deus tivesse chamado para que Hiram sobrevivesse a Carthage, a presidência da igreja teria sido dele. Explicando esses princípios, o presidente Joseph Fielding Smith ensinou. O profeta Joseph Smith conferiu a Hiram Smith todas as chaves, autoridade e dons do sacerdócio que ele, o profeta, possuía e que anteriormente foram detidos por Oliver Cowdery. O Senhor também revelou a Hiram Smith tudo o que era necessário para fazê-lo testemunhar completamente e em pleno grau com seu irmão Joseph, como profeta, vidente, revelador e presidente da igreja, e para estar por todo o tempo e toda a eternidade à frente desta dispensação com seu irmão Joseph, como testemunha de Jesus Cristo. Assim, vemos Hiram Smith tornou-se o presidente da igreja junto com Joseph Smith, cargo que Oliver Cowdery poderia ter ocupado se não tivesse vacilado e caído de sua posição exaltada. Sou firmemente da opinião de que se Oliver Cowdery tivesse permanecido fiel aos seus convênios e obrigações como testemunha com Joseph Smith e mantido sua autoridade e lugar, ele, e não Hiram Smith, teria ido com Joseph Smith como prisioneiro e ao martírio em Carthage. O selamento do testemunho pelo derramamento de sangue não teria sido completo apenas com a morte do profeta Joseph Smith. Exigiu a morte de Hiram Smith, que detinha conjuntamente as chaves dessa dispensação. Era necessário que esses mártires selassem seu testemunho com seu sangue, para que fossem honrados e os ímpios fossem condenados. Versículo 2. John Taylor e Willard Richards, dois dos 12, eram as únicas pessoas que estavam no local na ocasião. O primeiro foi ferido de maneira selvagem com 4 balas, mas recuperou-se. O último, pela providência de Deus, escapou sem mesmo um furo em sua roupa. Na providência divina, assim como era necessário que 2 homens selassem seus testemunhos com seu sangue em Carthage, também era necessário que 2 homens escapassem. Se José e Hiram estivessem sozinhos naquela época, os únicos relatos que teríamos dos eventos daquele dia seriam aqueles escritos por homens com o sangue do ungido do Senhor nas mãos. Se apenas um homem tivesse sobrevivido, seu testemunho teria sido refutado. Assim, na sabedoria daquele que prevê tudo, 2 homens, cuja reputação de verdade era tal que não podia ser refutada, sobreviveram para contar a história. A fuga do Dr. Richards foi milagrosa, sendo um homem muito grande e, no meio de uma chuva de balas, ainda assim permaneceu ileso, com exceção de uma bala que roçou a ponta da parte inferior da orelha esquerda. Seu escape cumpriu literalmente uma profecia que Joseph fez mais de 1 ano antes, de que chegaria o momento em que as balas voariam ao seu redor como granizo, e ele veria seus amigos caírem à direita e à esquerda, mas que não haveria um buraco em sua veste. Versículo 3. Joseph Smith, o profeta evidente do Senhor, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. Como Joseph se posiciona entre os profetas, tanto do passado quanto do futuro, não sabemos nem achamos que haja algum mérito particular em pesar os fiéis trabalhos de um servo do Senhor contra os de outro servo.
No entanto, sabemos que entre todos os escolhidos por Deus para trabalhar em seu nome, nenhum teve o privilégio de realizar uma obra que teria um efeito maior sobre mais filhos de nosso Pai do que o do profeta Joseph Smith. Ilustrando esse ponto, o presidente Wilford Woodruff comentou: porque ele, o Senhor, chamou Joseph Smith para o mundo espiritual, porque ele detinha as chaves dessa dispensação, não apenas antes de vir a este mundo e enquanto estava em carne, mas as manteria ao longo das eras eternas da eternidade. Doutrina e Convênios 93. Ele detinha as chaves das gerações passadas, dos milhões de pessoas que habitaram a Terra nas 50 gerações que se foram e que não tinham a lei do Evangelho, que nunca viram um profeta, nunca viram um apóstolo, nunca ouviram a voz de qualquer homem inspirado por Deus e com poder para ensinar o Evangelho de Cristo e organizar a Igreja de Cristo na Terra. Ele foi destrancar as portas da prisão para essas pessoas, até onde pudessem receber seu testemunho. E os santos de Deus que habitam na carne edificarão templos em nome do Senhor, entrarão nesses templos e cumprirão certas ordenanças para a redenção dos mortos. Essa foi a obra de Joseph, o profeta, no mundo espiritual. Joseph Smith está à frente da dispensação do Evangelho, que pode incluir a maioria do exército pré-mortal. Mais pessoas conhecerão Cristo e seu Evangelho por meio de missionários que traçam tanto sua missão de ensinar quanto sua compreensão de Cristo até ao profeta Joseph Smith, do que será o caso em qualquer outra dispensação ou com qualquer outro profeta que já tenha existido. Vamos agora para o versículo 7, no finalzinho, e diz: E seu sangue inocente, juntamente com o sangue de todos os mártires sob o altar que João viu, clamará ao Senhor dos Exércitos até que ele vingue esse sangue na terra. Amém. A referência é a visão vista por João, o revelador, no livro de Apocalipse. Ele viu sobre o altar do templo as almas daqueles que foram mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que detinham. E clamaram em alta voz, dizendo: Quanto tempo, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra. E vestes brancas foram dadas a cada um deles, e foi-lhes dito que ainda descansariam por um pouco de tempo, até que seus companheiros e seus irmãos que fossem mortos como eles fossem cumpridos. Apocalipse 6, 9 a 11. João vê o sangue daqueles que morreram por Cristo, como sendo, como o sangue dos cordeiros sacrificiais, o sangue de Cristo, pois esses eram seus servos e agiram em seu nome. Assim como ele seria honrado com coroas de glória, eles também serão honrados. Seção 136. O outono de 1846 encontrou 15.000 santos dos últimos dias exilados, estabelecendo moradias temporárias no que era conhecido como Winter Quarters, do acampamento de Israel, às margens do rio Missouri, na nação Omaha, perto de onde hoje ficam as cidades de Omaha e Council Bluffs. Eles foram expulsos de Nauvoo, a cidade que construíram. Seu profeta e seu amado irmão Hiram foram mortos por uma multidão, enquanto estavam presos na prisão de Carthage, e seu templo foi incendiado. Eles buscavam um lugar de paz e refúgio. Antes de sua morte, Joseph Smith lhes dissera que só encontrariam paz nas montanhas rochosas, onde estavam destinados a se tornar um povo poderoso. Essa revelação foi dada a Brigham Young, que, como presidente do Quórum dos 12, na morte do profeta e de seu irmão Hiram, era o homem responsável por liderar o povo do Senhor. A revelação foi recebida em uma reunião realizada na casa de Heber C. Kimball. Nessa reunião, foi considerada a forma da migração para o oeste, e o presidente Young recebeu essa revelação, conhecida como Palavra e Vontade de Deus, sobre o acampamento de Israel. Versículo 1. A palavra e a vontade do Senhor quanto ao acampamento de Israel em suas viagens para o oeste. A salvação diz respeito a convênios. Não podemos ser salvos sozinhos, assim como os santos não poderiam ter viajado para o oeste e conquistado o deserto agindo sozinhos. A força deles vinha da unidade de fé e propósito. Seu convênio não era apenas com seu Deus,
mas também entre si. Esse sempre foi o sistema de salvação entre o povo do Senhor. Assim, o espírito da instrução aqui dada contém o lembrete da importância de cuidar das viúvas, dos órfãos, dos pais e das famílias daqueles que entraram para o exército, de que ninguém terá motivo para se sentir negligenciado ou esquecido por seu Deus. Essa preocupação uns pelos outros trouxe consigo uma força e um poder espiritual desconhecidos para outras companhias e grupos que foram para o oeste. Com pouco mais para se vestir além da fé conhecida por seu antigo pai Abraão, seus filhos se reuniram das nações da terra e se prepararam para sua marcha rumo ao deserto. Eles buscavam um Sinai moderno, a montanha da casa do Senhor, onde também pudessem ouvir a voz do Deus de Israel e ser dotados de poder. Assim como o corpo de José, filho de Jacó, foi levado diante de seus antigos equivalentes ao deixarem o Egito, assim foram guiados pelo Espírito do homem a quem Moisés confiou as chaves da reunião de Israel e da liderança das 10 tribos das terras do norte. A ele o Senhor disse: Levantarei ao meu povo um homem que os guiará como Moisés guiou os filhos de Israel, pois vós sois filhos de Israel e da descendência de Abraão e devem ser guiados para além da escravidão pelo poder e com o braço estendido. Assim foi que Brigham se tornaria seu líder, o Moisés moderno. E aos que o seguiram, o Senhor disse: E assim como os vossos pais foram guiados por primeiro, assim será a redenção de Sião. Portanto, não deixem que os vossos corações se enfraqueçam, pois não vos digo como disse aos vossos pais: Meu anjo subirá diante de vós, mas não a minha presença. Mas eu vos digo: Meus anjos subirão diante de vós, assim como minha presença, e com o tempo possuireis a boa terra. Doutrina e Convênios 103, 16 a 20. Tudo o que aconteceu ali era conhecido pelos antigos equivalentes do Israel moderno, que deram uma descrição profética do país. Citamos as palavras de Jeremias: Pois chegará o dia em que os atalaias no monte Efraim clamarão: Levantai-vos e subamos para Sião ao Senhor nosso Deus, pois assim diz o Senhor: Cantem com alegria por Jacó e gritem entre os chefes das nações. Publicai, louvai e digam: Ó Senhor, salva o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que os trarei do norte do país e os reunirei das costas da terra, e com eles os cegos e os mancos, a mulher grávida e aquela que tem filhos juntos. Uma grande companhia voltará ali. Eles virão com choro e com súplicas. Eu os guiarei. Farei com que caminhem pelos rios das águas em linha reta, onde não tropecem, pois eu sou o pai de Israel e Efraim é meu primogênito. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações. Proclamai-a nas ilhas distantes e digam: Aquele que dispersou Israel o reunirá e o guardará como o pastor faz com seu rebanho. Pois o Senhor redimiu Jacó e o resgatou da mão daquele que era mais forte do que ele. Por isso, virão e cantarão no auge de Sião, e fluirão juntos para a bondade do Senhor, para trigo, para vinho, para óleo, para os jovens do rebanho, e sua alma será como um jardim regado e não entristecerão mais. Então a Virgem se alegrará na dança, tanto os jovens quanto os velhos juntos, pois eu transformarei o luto deles em alegria, consolarei e os farei alegrar-se de sua tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e meu povo ficará satisfeito com a minha bondade, diz o Senhor. Jeremias 31, 6 a 14. Versículo 2. Que todo o povo de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e aqueles que com eles viajam se organizem em companhias, fazendo o convênio e a promessa de guardar todos os mandamentos e estatutos do Senhor, nosso Deus. Sobre a promessa do Senhor de que Israel nos dias modernos caminharia pelos rios das águas em linha reta, o Elder LeGrand Richard disse: Em sua jornada de Nauvoo, pelo grande deserto americano até o grande vale do Lago Salgado, os santos percorreram cerca de 600 milhas, cerca de 1.000 quilômetros, ao longo do rio North Platte, como Jeremias havia visto. A isso, Bruce R. McConkie acrescentou uma interpretação espiritual dizendo: O caminho é reto, o caminho é estreito, mas o Senhor será Pai para todos os que atenderem ao chamado de Efraim e caminharem nele.
Não foi uma série de caravanas de imigrantes indo para o oeste para encontrar e cultivar novas terras, de que Jeremias falava. Na verdade, era o remanescente reunido de Israel, vindo das várias nações da terra em cumprimento das promessas feitas a seus antigos antepassados. Era um povo em busca de um lugar de refúgio onde pudesse construir um templo para seu Deus. Versículo 3. Que se organizem as companhias com capitães de centenas, capitães de 50 e capitães de 10, com o presidente e seus 2 conselheiros à frente, sob a direção dos 12 apóstolos. A Moisés o Senhor disse: De todas as pessoas, provê homens capazes como tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a cobiça, e coloca sobre eles, para que sejam governantes de milhares e governantes de centenas, governantes de 50 e governantes de 10. Êxodo 18, 21. Versículo 4. E este será nosso convênio, caminharemos de acordo com todas as ordenanças do Senhor. A referência não é apenas aos ritos, mas sim a todos os mandamentos e revelações que o Senhor Deus deu para nós. E nós fazemos esse convênio com o Senhor de caminhar de acordo com todos os mandamentos, ritos e ordenanças que o Senhor nos deu? Versículo 8. Que cada companhia assuma a responsabilidade proporcional ao valor de seus bens, de levar os pobres, as viúvas, os órfãos e as famílias daqueles que entraram para o exército, a fim de que os clamores das viúvas e dos órfãos não cheguem aos ouvidos do Senhor contra este povo. Esses mencionados aí têm o mesmo direito às bênçãos do céu que os fisicamente fortes e financeiramente capazes. A força de cada empreitada estava em sua preocupação com os menos capazes. Eles iriam juntos ou não iriam. 12 dias após a chegada do presidente Brigham Young às margens do rio Missouri, o capitão James Allen, do Exército dos Estados Unidos, chegou ao Monte Pisgah com um chamado do governo para 4 ou 5 companhias de voluntários para servir na Guerra do México. Foi aconselhado a ir a Council Bluffs para ver o presidente Young, com quem se reuniu em 30 de junho de 1846. O presidente Young garantiu que os voluntários seriam fornecidos. Um batalhão de 500 homens foi formado. Embora não tenham sido convocados para lutar, o batalhão Mormon se saiu com honra, e o pagamento por seus serviços, que foi destinado às famílias que iam para o oeste, foi como maná do céu. Versículo 10. Que cada homem use toda a sua influência e seus bens para levar este povo ao lugar onde o Senhor estabelecerá uma estaca de Sião. Esse era o verdadeiro princípio de consagração. Toda a influência, ou seja, toda a propriedade, todos os talentos, toda a força, tudo que uma alma possuía devia ser recrutada para a causa de Sião. Versículo 12. Temos menção a Asa Taft Benson e Erastus Snow. 6 meses antes dessa revelação ser recebida, Asa T. Benson foi chamado por Brigham Young para preencher uma vaga no Quórum dos 12. Com 36 anos de idade nessa época, era natural de Massachusetts e seguiu as impressões para se mudar ao oeste. Ele e sua esposa souberam da igreja enquanto estavam em Quincy, Illinois, e foram batizados em 1840. 6 meses depois, foi chamado para servir na presidência da estaca de Quincy. Erastus Snow, então com 28 anos, se tornaria, junto com Orson Pratt, que o batizou aos 14 anos, o primeiro da vanguarda dos pioneiros a entrar no grande vale do Lago Salgado. Ele foi chamado ao Quórum dos 12 um mês após essa revelação ter sido recebida. Versículo 13 menciona Orson Pratt e Wilford Woodruff. Orson Pratt, com 35 anos, havia sido ordenado ao Quórum dos 12 aos 23 anos. Ele é reverenciado como um dos grandes intelectos da Igreja e como um de seus maiores missionários. Wilford Woodruff, destinado a se tornar o 4º presidente da Igreja, foi ordenado apóstolo em abril de 1839. Ele é incontestadamente o maior missionário de nossa administração. Versículo 14. Mencionados aí Amasa Lyman e George A. Smith. Amasa Lyman, batizado aos 19 anos,
Viajou 700 milhas para encontrar o profeta Joseph Smith. Foi chamado como apóstolo em agosto de 1842 e serviu como conselheiro do profeta no ano anterior à morte de Joseph. Ele tinha 34 anos à época. Chamado como apóstolo aos 22 anos, George A. Smith era primo em primeiro grau do profeta. Mais tarde, serviu como conselheiro de Brigham Young. Ele tinha 30 anos quando essa revelação foi dada. Versículo 18. Sião será redimida em meu próprio e devido tempo. A referência é à Nova Jerusalém e ao templo que seria construído ali. Assim como agora voltamos a Nauvoo para reconstruir nosso templo lá, os santos retornarão ao condado de Jackson, Missouri, para construir um templo ao seu Deus e cumprir todas as promessas associadas. Como disse Joseph Fielding Smith, quando o Senhor se preparar para que isso seja realizado, ele comandará seu povo e a obra será feita. Versículo 23 tem um conselho muito importante para nós hoje em dia também. Cessai de contender uns com os outros. Cessai de falar mal uns dos outros. Vivemos numa polarização política gigante nesse momento aqui no Brasil. E geralmente há essa contenda entre os irmãos, entre as famílias, entre uns e outros. Devemos cessar de falar mal da congregação dos santos do Senhor. Versículo 24 também tem um conselho, que é semelhante: cessai a embriaguez, e que vossas palavras contribuam para a vossa edificação mútua. Vai elevar alguém espiritualmente, então fale. Publique, poste. Não vai elevar alguém espiritualmente. Talvez melhor não fazer. E sobre a embriaguez aí que ele fala, embora a palavra de sabedoria tenha sido dada em fevereiro de 1833, foi dada como conselho e não como mandamento. Só depois que os santos vieram para o oeste é que isso foi aceito como um mandamento, que realmente os obrigava a cumprir. Versículo 30. Não temas os teus inimigos, porque eles estão nas minhas mãos e executarei a minha vontade concernente a eles. Aconselhando os santos em seu luto pela morte de seu amado profeta, Brigham Young disse em nome dos 12: somos sensatos de que o relato da morte do profeta e patriarca da igreja será doloroso para seus corações. E é para o nosso. Sentimos e lamentamos sua perda, mas eles selaram seu testemunho com seu sangue. Eles não consideraram suas vidas tão queridas para si mesmas quanto as vidas da igreja. Eles morreram no Senhor, e suas obras os seguirão. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que derramaram o sangue dos ungidos do Senhor, e ele os julgará com julgamento justo. Versículo 31. Meu povo deve ser provado em todas as coisas, a fim de preparar-se para receber a glória que tenho para ele. Sim, a glória de Sião. E quem não suporta correção não é digno do meu reino. Podemos cruzar esse versículo com um discurso que foi deixado, tá, na Conferência Geral pelo Elder Clark G. Gilbert. E o título é Tornar-se Melhor em Cristo. Parábola do coeficiente angular. É muito interessante se vocês puderem dar uma lida enquanto vocês estudam essa sessão de doutrina e convênios. Versículo 34. Vossos irmãos vos rejeitaram, vós e vosso testemunho, sim, a nação que vos expulsou. Assim como Cristo foi rejeitado pelos seus, Joseph Smith e o povo dos santos dos últimos dias foram rejeitados por aqueles que deveriam ter sido seus irmãos em Cristo. Agora, seriam forçados a sair do território dos Estados Unidos na esperança de que perecessem em um deserto. Versículo 35. E agora vem o dia de sua calamidade, sim, os dias de tristeza, como uma mulher em dores de parto. E a tristeza deles será grande, a menos que se arrependam depressa. Sim, muito depressa. Essa profecia encontra, ao menos parcialmente, cumprimento na Guerra Civil, que começou 15 anos depois. Versículo 39.
Muitos se têm maravilhado por causa de sua morte, mas era preciso que ele selasse o seu testemunho com o próprio sangue, para que ele fosse honrado e os iníquos fossem condenados. O refrão do hino Praise to the Man, hoje é o profeta Louvemos, em português, escrito por William W. Phelps, responde em parte à pergunta sobre por que foi necessário que o profeta morresse. E diz o seguinte, traduzindo literalmente do inglês: Salve ao profeta ascendido ao céu. Traidores e tiranos agora lutam contra ele em vão. Misturando-se com deuses, ele pode planejar para seus irmãos. A morte não pode conquistar o herói novamente. Tendo estabelecido uma dispensação do evangelho aqui e conferido todas as chaves, poderes e autoridades que detinha aos 12, o profeta, em sua morte, então, levou esses mesmos poderes consigo para o mundo dos espíritos, onde iniciou uma dispensação do evangelho ali. Doutrina e Convênios, seção 90, versículos 2 e 3. Ensinando esse princípio, Charles W. Penrose disse: Quando o profeta Joseph e seu irmão Hiram foram mortos pelo testemunho de Jesus, foi na providência de Deus. Foi com sua permissão. Eles foram abrir a porta do reino no mundo espiritual e assim uma obra maravilhosa e um assombro também começaram ali. Quando chegarmos lá, vamos descobrir a magnitude disso, pois veremos que os sábios de Sião que trabalharam em carne estão trabalhando ali, sob a direção daquele que detém as chaves da última dispensação, e o Evangelho está sendo pregado a milhões e milhões de espíritos, e uma obra muito maior deve ser realizada ali do que entre os homens na carne. Versículo 42, para finalizar. Sede diligentes na obediência a todos os meus mandamentos, para que não vos sobrevenham julgamentos e vossa fé não vos falhe e vossos inimigos triunfem. Assim, nada mais por agora. Amém e amém. Que nós possamos ser diligentes na obediência a todos os mandamentos, como o convênio que foi citado nessa sessão. Cumpriremos todas as suas ordenanças, todos os seus mandamentos. E assim seremos vitoriosos.